cumprindo a lei e ensinando na vida. Muitas pessoas dizem que a lei acabou com Cristo, mas tal afirmação é mera imaginação, sem análise do texto em questão. Por exemplo, se uma palavra pode ser conjugada ou adjetivada, quando acontece tais coisas, ela fica diferente na parte final da palavra. Assim, quando temos o texto: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Qual a real característica da palavra cumprir? Muitas pessoas erradamente dizem que cumprir é vinculado à ideia de acabar ou terminar algo. Mas devemos entender que o texto é grego e não na língua portuguesa. Às vezes, para explicar os termos gregos ou a utilização dos dicionários de grego, podem ser de difícil compreensão para pessoas que não tenham compreensão do grego. Mas podemos usar um subterfúgio que é simples. Copiamos uma palavra do modo idêntico em que está no texto e procuramos na Bíblia palavras idênticas a ela. E vemos nos outros textos como a palavra interage. Assim, conseguimos saber de forma fácil qual o real sentido de um termo. Então comecemos. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. A palavra cumprir é a palavra no original que está em grego. Agora devemos procurar na Bíblia onde encontramos o termo idêntico do grego. Ao fazer a pesquisa, temos 4 textos com a palavra idêntica. Analisando o primeiro, temos a cena em que Jesus iria ser batizado por João. Mas João disse: João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Ora, o batismo é para a morte do antigo homem pecador, para o nascimento de um novo homem que busca os caminhos de Deus. Ora, Jesus necessitava morrer o antigo homem pecador para um novo nascimento? Claro que não. Jesus não necessitava mudar o que ele era. Ele era o que deveríamos ser, antes e depois do batismo, de forma que o batismo não significaria nada em relação ao arrependimento, pois Jesus não pecou. Assim não precisaria se arrepender. Assim Jesus disse. Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Jesus sabia que João estava certo, que era João que necessitava de batismo de Cristo e não Cristo do batismo de João. Por isso Jesus disse: Deixe assim por enquanto. Como quem diz: Deixe isso para lá, não tem essa análise profunda. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Aqui Jesus mostra que ele é batizado por João para ensinar como é o batismo, para demonstrar por exemplo e não por necessidade. Assim a palavra cumprir envolve ensinar dando exemplo. Se formos para outro verso, temos os versos de Romanos 15, 12 a 14. Aqui temos a afirmação de Paulo sobre a pregação que deve ser dada aos gentios. E assim temos: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Aqui temos o texto falando de Cristo Jesus. É descendente de Jessé e se levanta para reinar sobre os gentios, e tais terão esperança em Jesus. Ora, mas estamos falando de gentios que não conhecem a Jesus, mas serão reinados por ele. E os gentios colocarão sua esperança nele. Como isso ocorre? O verso continua: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. O termo encha é a palavra grega que é a mesma de cumprir. O que isso quer dizer? Que o termo encher está envolvido em que Deus dê vários exemplos de alegria e paz, ou seja, que sejam ensinados por exemplo. E que esses exemplos, que são testemunhos, os fortaleçam. É simples entender. Digamos que uma pessoa testemunha diversas experiências de alegria e paz. Então tais coisas o fazem encher ou aprender na prática a alegria e a paz. Veja que o verso continua: por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. E mais, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos,
sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Vemos que todo o texto envolve aprendizado, conhecimento e experiências, de forma que o termo encha, do grego, que é a mesma de cumprir, remete a ensinamentos, por exemplo. Assim iniciamos outro texto. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Aqui Paulo cita que ele se alegra dos sofrimentos e que no seu corpo completa as aflições de Cristo. Ou seja, Paulo está passando por sofrimentos para exemplificar na prática o que é viver buscando ser semelhante a Cristo. E Paulo continua: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Aqui Paulo está falando da conexão do exemplo que tem dado a Colossenses e que esse exemplo do seu ministério, que foi confiado a Paulo, é para o favor dos colossenses. Podemos observar agora a continuação em duas traduções: para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, na João Ferreira de Almeida, e de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Aqui temos pleno cumprimento e plenamente. Aqui o termo está definido em grego, que é a mesma de cumprir. Novamente, temos que a palavra cumprir está relacionada a dar um exemplo pessoal, mostrar na prática como tal coisa deve ser feita. Assim, a vivência de Paulo, principalmente os sofrimentos, são a ação de pleno cumprimento e plenamente, para ensinar a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus deve ser lida de fato na vida da pessoa e não meramente em textos. Assim, o termo grego é cumprir. Significa mostrar por exemplos para ensinar a quem vê como que é. Agora podemos finalmente entender o texto que diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Primeiro, procuramos todos os textos da Bíblia que têm o termo idêntico. Entendemos a ligação do termo e sua função em todos os textos em que ele existe, de forma que o termo está ligado em ensinar através de exemplo. Dessa forma, o texto em que Jesus diz que veio cumprir a lei está ligado a que a pessoa possa observar e aprender como se faz, de forma que apresentar-lhes plenamente. Dessa forma, deve-se ver como Jesus faz e assim fazer conforme o exemplo. De certo, temos que tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, o que fecha toda a conexão lógica do texto, vinculado cumprir ao aprender, vendo a experiência de alguém, de forma que se possa imitar, e assim a lei não está no papel, e sim é visto no coração, pois vemos Jesus cumprir a lei e devemos aprender com sua vida e imitar a Jesus.